Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versos, primeiramente, de 6 a 8. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. E agora, ainda no capítulo 3, nos versos 13 e 14, nós lemos assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Meus irmãos, às vezes nós fazemos muita confusão entre lei e graça e colocamos como fossem pontos opostos, ensinamentos opostos. E eu já disse isso em algum outro vídeo, que na realidade, na graça, na lei, nós já temos uma manifestação da graça. Mas a graça na lei aponta para o padrão de perfeição de Deus e, ao mesmo tempo, aponta, indica de forma muito eloquente a nossa incapacidade de cumprir a lei, resultando disso a condenação eterna. Aqui no texto, Paulo diz que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Ele diz, como eu já comentei em algum vídeo, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão, e depois, numa linguagem humana, diz: tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. A palavra Evangelho ela não ocorre aqui, é uma tradução interpretativa, está apenas dizendo que Deus anunciou o Evangelho, anunciou a mensagem de salvação que atingiria a todos os gentios. Aqui nós temos um aspecto da graça muito importante. Além da graça que salva, e Abraão não foi salvo de outra forma, ele foi salvo pela graça de Deus, porque jamais foi alguém salvo por oferta, por sacrifícios, mas sim pela fé em Jesus Cristo, aquele que apresentou o único, suficiente e definitivo sacrifício em favor do seu povo. Então, o que está nos dizendo aqui é que Deus, na sua palavra, já anunciava a Abraão que essa salvação pela graça, ela seria para todos os povos, ou seja, há uma universalidade da graça. A mensagem do Evangelho é para ser anunciada a todos os povos. E todos os povos não significa simplesmente quem está distante, mas significa também quem está perto. E, obviamente, não significa apenas quem está próximo de nós, mas aqueles que estão distantes de nós. Então, essa mensagem já fora anunciada a Abraão no Antigo Testamento. E Abraão creu. Os filhos na fé de Abraão são aqueles que creem na promessa, creem na mensagem do Evangelho. Nos versos que lemos depois, 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por que maldição da lei? Porque ninguém consegue cumprir a lei. Ela é fundamental, mas ela tem um caráter bastante limitado e restrito. E nós não conseguimos cumprir a lei. Então, se nós ficarmos presos à lei, nós não estaremos nos beneficiando do que a lei aponta. Ela aponta para a graça, para o padrão de Deus, aponta para a nossa incapacidade, e quando nós recorremos à graça plena em Cristo, nós estamos, de fato, nos valendo corretamente da lei. Então, diz que Cristo, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido.
Observem, Deus vem desenvolvendo o seu propósito. Desde o Antigo Testamento, em termos de história, o propósito de Deus, nós sabemos, é eterno. E Deus, em Abraão, já anuncia o caminho de uma universalização desta graça, que seria marcada pelo Espírito Santo, aquele que Jesus Cristo, aquele que viria como um maldito, nos representando para nos libertar, esse Espírito que ele nos concederia. E nós hoje somos filhos na fé de Abraão, porque cremos em Cristo. E já vimos o que Abraão não pôde ver, a concretização dessa promessa, pelo Espírito, que nos selou, que é a garantia de nossa salvação, que nos instrui, que nos consola e que nos dirige. Devemos dar graças a Deus por isso. Devemos nos firmar nesta fé, que é dom de Deus, sabendo que nós somos filhos de fato de Abraão, porque cremos em Cristo e temos o Espírito da promessa. Que Deus nos alegre, nos console e nos estimule com estas verdades. Amém.